Olá pessoal, sou Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre o conceito da democracia dos modernos. Os modernos, para utilizar a expressão do filósofo italiano Norberto Bobbio, se apropriaram da liberdade política como um processo basicamente relacionado à representação política, que é estabelecido através dos mecanismos políticos das eleições. O conceito de democracia estabelecido nos remete aos aspectos legais que revestem o tema. Democracia trata-se de um sistema regularizado de eleições periódicas com uma livre escolha de candidatos, sufrágio universal para adultos, oportunidade de organização de partidos políticos concorrentes, decisões majoritárias a par de salvaguardas para a proteção dos direitos das minorias, judiciário independente do executivo e garantias constitucionais para as liberdades civis fundamentais. A democracia dos modernos é voltada para as questões da representação política que necessita em seu conteúdo de um amplo esquema de organização para poder tornar viável a participação da população sobre as questões políticas. O objetivo das eleições no processo democrático é buscar o consenso possível através da construção da vitória da maioria. Nesse contexto, busca-se tornar infelizes o menor número possível de cidadãos. A vitória da maioria na democracia dos modernos proporcionará o que a ciência política denomina de legitimidade para efetivar as relações de poder conquistadas através do pleito. Convergindo com o conceito de Norberto Bobbio, está a definição proposta por ele mesmo, para quem a democracia pode ser entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras primárias fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Os aspectos legais aos quais o autor se refere diz respeito à legislação eleitoral, que irá definir a regra do processo de escolha dos governantes através das eleições. Mas há de se levar em consideração a menção do autor quanto às formas de governo autoritário. A democracia como sendo capaz de eliminar os governos com características despóticas. Democracia não significa e não pode significar que o povo governe em qualquer dos sentidos óbvios de povo e de governo. Democracia significa apenas que o povo tem a oportunidade de aceitar ou recusar aqueles que devem governá-lo. Assim, um aspecto disto pode ser expresso dizendo-se que a democracia é o governo dos políticos. Sobre esse conceito, estabelece-se a distinção entre governo do povo e do próprio governo. Uma coisa é o poder do povo eleger o seu governo. Outra é a atividade do poder que se designa como governo. A característica mais importante do conceito reside no fato dele vincular em seu conteúdo a democracia ao governo dos políticos. Essa união faz com que se perceba a existência de uma elite do poder, aquela que chega ao poder através dos mecanismos criados pela própria democracia, ou seja, as eleições. É através das eleições que o povo pode aceitar ou recusar um candidato a um determinado governo. Através do conceito de Robert Dahl, em sua obra Poliarquia, que inclusive tem um vídeo dele aqui no canal sobre essa obra, estabelece que a democracia é a contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos considerados como politicamente iguais. Através do conceito exposto, percebe-se que a relação com a democracia
não está relacionado apenas com as regras do sistema, mas amplamente fundamentada sobre a função primordial que é a de proporcionar uma relação de feedback político ou mesmo de fornecer respostas quanto às necessidades dos cidadãos. É claro que quanto mais democrático for o Estado, mais ele sofrerá a interferência de seus cidadãos na elaboração de políticas. Para isso, o Estado deve garantir aos cidadãos oportunidades para viabilizar a participação política. 1. De formular suas preferências. 2. De expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo, através da ação individual e coletiva. De ter suas preferências igualmente consideradas, sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte de preferência. Em suma, percebe-se uma mudança substancial no conceito de democracia. Isso ocorre de forma latente na sociedade contemporânea, devido ao fato das democracias não estarem apresentando respostas devidas aos anseios da sociedade, transformando-as em poliarquias. Segundo Dow, as poliarquias podem ser pensadas, então, como regimes relativamente, mas incompletamente democratizados, ou, em outros termos, as poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. O mecanismo da representação política por ora existente não consegue atender às demandas políticas, por isso uma mudança significativa no conteúdo do sistema democrático se faz necessário. Alguns mecanismos de democracia direta estão sendo implementados no sistema democrático contemporâneo, no sentido de viabilizando o sistema poliárquico dawsiano, e nesse contexto alguns mecanismos de participação estão sendo mesclados ao sistema democrático em voga. Por democracia direta, tem-se o seguinte conceito: um suplemento da democracia que oferece aos eleitores a possibilidade de estimularem os eleitos pelo exercício direto de iniciativa ou de controlar seus atos por referendo. Sociedade civil e participação aparecem como elementos chaves em agenda diversas de reforma da democracia, como, por exemplo, aquelas de aprofundamento da democracia, deepening democracy, da transparência e do controle das instituições políticas, social accountability, do fortalecimento da capacidade de ação e participação da sociedade na gestão pública, empowered participation, da democracia deliberativa e, é claro, nas literaturas da democracia participativa e da própria sociedade civil. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do caderno de resenhas. As referências utilizadas para fazer o texto encontram-se na descrição do vídeo. Quem quiser pode consultá-las. Um abraço e até mais.